Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço a sua inscrição, eu peço o seu like, eu peço que habilite o sino de notificações para todos os vídeos também. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e, é claro, a sua participação aqui no canal Vasco Connection. Valeu? Aqui, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui sobre o jogo CSA e Vasco pelas oitavas da Copa do Brasil. O Vasco, né, claro, obviamente tem o melhor time, tá? Tem o melhor elenco, os melhores jogadores, tá? E tudo mais. O Vasco foi superior, sim, à equipe do CSA. O Vasco não conseguiu fazer o gol. O Vasco, enfim, engoliu a equipe do CSA. Essa é que é a grande realidade. O CSA teve alguns contra-ataques. Estou resumindo bastante o jogo aqui, tá? Como eu enxerguei CSA ao Vasco. Mas o Vasco também tinha a obrigação de vencer a equipe do CSA. O Vasco tinha obrigação. Uma equipe de Série C, o Vasco é uma equipe de Série A, o Vasco tinha obrigação de resolver, tá, o jogo, tá, a decisão, né, já que o Vasco está disputando uma decisão, oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco tinha a obrigação de passar, de resolver o problema no jogo de ontem. Não conseguiu. Tá? E aí, tem uma situação muito grave que aconteceu no jogo de ontem e que eu vi poucos falando sobre o assunto. Infelizmente, ontem eu não consegui fazer pós-jogo aqui no canal. Mas hoje, tá? Não é bem um pós-jogo, mas estou comentando também sobre o jogo e peço aqui embaixo o seu comentário. Aos 40 minutos, 39, 40 minutos, o João Vitor foi expulso mais uma vez. João Vitor é o jogador que mais recebeu cartões vermelhos por times da Série A desde a sua estreia pelo Vasco. Ou seja, o João Vitor, na reta final do jogo, deixou o Vasco mais uma vez com o jogador a menos, o Vasco precisando da vitória para chegar com o resultado, segundo jogo da decisão, em São Januário, com resultado positivo. Ah, Eduardo, mas ele recebeu um cartão amarelo bobo, depois um segundo cartão amarelo bobo, na sequência a expulsão, vermelho. Então o Vasco ficou 10 minutos com o jogador a menos. Claro, o CSA também não pressionou o Vasco, mas se o Vasco tivesse com um jogador a mais, tá? Na minha opinião, e essa é só a minha opinião, o Vasco tivesse um jogador a mais, a possibilidade de vitória na reta final era muito maior. Porque o Vasco era superior e o Vasco pressionava naquele momento a equipe do CSA. E ele fez uma falta lá no campo de defesa. Quase ali no meio campo, na verdade, no campo de defesa ali do Vasco, mas quase no meio campo, uma falta boba demais. Ou seja, mais uma indisciplina do zagueiro João Vitor. Esse rapaz deveria ser barrado de maneira urgente, hein? Porque ele vai comprometer numa decisão séria de campeonatos. O João Vitor, acho até bom zagueiro, mas a questão da disciplina dele é muito complicada. Ele vai prejudicar o Vasco. Ele vai prejudicar o Vasco. Então, ele parece não estar muito satisfeito, né, jogando com a camisa do Vasco. Se ele quer buscar novos ares, que ele procure a diretoria do Vasco e converse. Ou se ele precisa ser mais trabalhado na questão campo, temos profissionais capacitados dentro do clube para conversar com ele. Ah, mas é a primeira expulsão do ano, gente. Mas, gente, o João Vitor não foi titular a temporada inteira, não. Ele não foi titular. Ele não é titular absoluto com a camisa do Vasco, não. E, na minha opinião, a dupla de zaga, nesse momento, é Lucas Freitas e Maurício Lemos. Não João Vitor. O João Vitor é um jogador negociável, na minha opinião. A contratação mais cara da história do Vasco. A contratação do ex-diretor executivo do Vasco, Alexandre Matos. Então, assim, nada contra o CPF do João Vitor, mas sobre mais uma situação que ele
deixa o Vasco numa situação complicada, delicada, num jogo importante de Copa do Brasil. Tá? Então, esse empate com relação à demissão é porque o Vasco está, sim, demitindo alguns jogadores, porque tem contrato, então é demissão. Tá? Então, jogador com contrato é demissão. É tipo uma empresa. A empresa tem a opção de fazer a demissão de um funcionário. Né? E assim o Vasco também. Tá? O Vasco está, sim, demitindo alguns jogadores, né? Porque não tem condições também, né? Essa que é a grande realidade. Você vê lá João Vitor comprometendo, Jean Davi que não joga nada, Alex Teixeira que não entra em campo para nada também, e quando entrou não resolveu. Então o Vasco precisa, já que não tem condições financeiras para contratar, abrir espaço na folha, realmente fazendo demissões, hein? Porque já são 15 jogos e apenas 3 vitórias, sob o comando do Fernando Diniz. O time ganhou uma cara, sim, isso eu reconheço. O time ganhou um padrão de jogo, sim, isso reconhecemos aqui. O time está fazendo bons jogos, mas ainda falta aquele algo a mais para o Vasco, para o time virar time. Essa é que é a grande verdade. Além dos reforços, faltam algo a mais. Tá? O David ontem não estava bem, né? Acho que era o Coutinho ali, quando o Coutinho entrou, deu uma nova cara para o Vasco. Tá? Então o David não é jogador de meio campo, não tem essa condição. A diretoria tem que correr atrás aí de um novo reforço. Estamos falando aqui agora, surgiu o nome, vamos trocar aqui o assunto. Saindo do jogo, eu acho que o Vasco merecia sim a vitória. O Vasco foi muito melhor do que a equipe do CSA. Eu acho que o Vasco poderia fazer um algo a mais. Não conseguiu. Beleza. Decisão em São Januário, eu acho que o Vasco passa. Mas ontem o jogo de ontem o Vasco deu um mole absurdo. Só para finalizar, o Vasco ontem foi a campo com os seguintes jogadores. No gol, Léo Jardim. O lateral direito era o Paulo Henrique. A dupla de zaga, João Vitor e Maurício Lemos. Lateral esquerdo, Lucas Piton. No meio campo, Hugo Moura, Tietê e Nuno Moreira. No ataque, David, Ryan e Verrete. Esse foi o time do Vasco ontem contra a equipe do CSA. Obviamente, o Vasco, né, vai fazer algumas mudanças para o jogo do final de semana do Campeonato Brasileiro. Depois, também na Copa do Brasil na próxima semana. Vamos aguardar com muita ansiedade as escalações aí do técnico Fernando Diniz, que está dando padrão de jogo sim para o Vasco, mas fica claro aqui para o Eduardo Ferrari, eu quero aqui seu comentário, que o Vasco precisa reforçar. O Vasco precisa de reforços com urgência. Ontem o poder de decisão do Vasco foi muito pequeno. O Vasco perdeu muitos gols. Verrete, mais uma vez, perdeu muitos gols. Não é porque o Verrete que eu vou ficar endeusando aqui o tempo inteiro. O Verrete é o Verrete, mas ontem, infelizmente, o Verrete não foi bem mais uma vez. Mais uma vez, muito abaixo. Essa é que é a verdade dos fatos. Tá? Não estou aqui para ficar passando pano porque é o Verrete. Tá? E então foi isso, 0 Vasco, 0 CSA, e agora é partir para o próximo confronto, agora é Campeonato Brasileiro, próximo jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, deixa eu confirmar para vocês aqui, agora tem que virar a página, né, gente? Agora tem que virar a página porque Campeonato Brasileiro é uma outra situação, o Vasco está brigando na parte de baixo da tabela, deixa eu colocar aqui partidas, o Vasco enfrenta, no sábado contra o Mirassol, mais um jogo que o Vasco precisa vencer. Eduardo, mas o Mirassol está organizado. Gente, é o Vasco. A camisa do Vasco. Tá? Mirassol, sábado, às 18h30, com transmissão aqui do canal. Então, você que ainda não é inscrito, reforça aí a tua inscrição. Tá certo? Então, sábado, 6h30, encontro marcado aqui para mais uma transmissão. Reforça aqui embaixo, deixa essa força aí, deixa essa moral. Falando em reforços aqui, eu quero falar sobre Júnior Santos, meia do Atlético Mineiro, ex-Botafogo, um jogador realmente com status muito bom jogador, de muita velocidade, meio atacante. Enfim, o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaíno, nos trouxe no vídeo aqui ontem essa informação falando sobre o Júnior Santos, né, ex-Botafogo, hoje no Atlético Mineiro, repetindo aqui, porque o Atlético Mineiro tem interesse no Paulinho, lateral direito, base do Vasco. Paulinho é um excelente lateral, um grande jogador realmente, e que despertou o interesse do Atlético Mineiro. Porém, o Atlético Mineiro fez uma proposta para o Vasco de cerca de 2 milhões de reais pelo passe do lateral direito Paulo Ricardo, né, como vocês
eu prefiro Paulo Ricardo porque temos 2 Paulinhos, enfim, né? E aí, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, esse que tá na capa aí para você. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Vale uma troca, hein? O Paulinho no Júnior Santos vale a troca porque o Vasco precisa de maneira urgente. Ó, ontem, no jogo contra o CSA, o Vasco sem o Coutinho no banco, foi poupado, né? Porque estava voltando de contusão. O Vasco precisou de um jogador de meio campo. E não tinha. Tinha uma Estrela, mas infelizmente não vem recebendo oportunidade. Não sei por quê. Tem o outro menino argentino, por que não recebe? O Garré, por que não recebe oportunidade? É realmente uma situação que, claro, Fernando Diniz, ele é o técnico, eu não sou técnico, mas é uma situação que o torcedor quer entender, porque ele acaba improvisando o jogador. Mas o Nuno Moreira é jogador da posição, beleza, mas o David não está bem, e o Nuno Moreira estava muito bem na ponta esquerda. Então, coloca um jogador da função, fazendo ali a função de meio campo. Se é o Estrela, eu vou jogar com o Estrela no meio campo. Se é o Garré, eu jogo com o Garré no meio campo, barro o David e coloco o Nuno Moreira aberto pelo lado esquerdo, onde ele está jogando bem, onde ele está rendendo, tá? Porque você puxa ele para o meio campo, ele evoluiu, né? Ele evoluiu, essa é que é a grande verdade. Então você avança ele para a ponta esquerda, abre Ryan pela ponta direita e joga com o Verratti. E joga com o jogador de meio campo ali, o Estrela, eu tô sem o Coutinho, então eu vou com o Estrela ou com o Garré, porque o David não funciona. David é um jogador de força, é pesado. E já temos o Ryan, que também é um jogador de força física e também pesado. Então, é isso. Só para finalizar o assunto reforços aqui, o Vasco está tentando algumas contratações, o Vasco está no mercado, pode anunciar alguns reforços a qualquer momento e também demitir alguns jogadores, tá? Como Jean Davi, como Alex Teixeira, Matheus Carvalho é um jogador negociável, João Vitor é um jogador negociável. Então o Vasco está no mercado da bola tentando agir, sim, isso eu reconheço, mas tem que acelerar um pouco mais. Tem que decidir um pouco mais essa questão de reforços e tudo mais, tá certo? Gente, para finalizar o vídeo aqui, eu quero falar sobre a campanha do Pix aqui do canal. Gente, algumas pessoas ajudam, né? Algumas pessoas realmente ajudam o canal, e no vídeo de hoje à tarde eu vou estar passando o nome aqui, e quero pedir mais uma vez a contribuição de todos vocês, né? Vocês que gostam aqui do canal, vocês que gostam do Eduardo Ferrari, por quê? O canal passa por um recomeço, o Eduardo Ferrari passa por um recomeço, é um momento muito delicado e eu realmente tá me faltando estrutura e esse aqui é meu trabalho. Então, eu estou sem patrocínio, então eu estou pedindo aqui, caso vocês queiram, claro, de coração, que eu peço sempre de coração aqui, ajudar o canal Vasco Connection, tá? Já somos quase 137 mil vascaínos aqui. Eu peço que você faça aí o Pix do valor que você puder e que você quiser, através desse Pix aqui, que é e-mail, tá? Você quer, pô, Eduardo, eu não estou conseguindo fazer porque é e-mail, é através desse e-mail aqui. O e-mail é eduvasco199798@gmail.com, tá? Eu não sei fazer essa live Pix e tudo mais, eu não sei fazer, alguns canais fazem, mas eu não sei fazer, eu não aprendi a fazer. Então, eu prefiro aqui nos vídeos está comentando com vocês, está conversando com vocês, porque, repetindo aqui, ainda não temos aqui um patrocínio. Infelizmente, ainda estamos sem patrocínio aqui no canal para as transmissões, para as situações envolvendo a estrutura do canal Vasco Connection. Então, o Pix do canal é esse que está passando aqui, eduvasco199798@gmail.com. É através do e-mail aqui do canal, tá, gente? Então, desde já eu agradeço do fundo da minha alma. A maneira que eu tenho de agradecer é essa, gravando, entregando o meu melhor, né, com as informações, com as transmissões, com sorteios de camisas, ingressos, para a galera que ajuda o canal Vasco Connection aqui, tá certo? Então, no segundo vídeo hoje eu vou estar passando o nome de vocês aqui, da galera que, hoje eu estou ajudando aqui e tudo mais, o Eduardo e o canal Vasco Connection, tá certo, minha gente? Não é brincadeira não, o negócio é muito verdade, tá certo? Então é isso, agradeço a todos vocês do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. Um beijo no coração, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.